Diz assim a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, ou Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 25, versículo 14 a seguir. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles, e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1 foi, e cavou na terra, e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos, e ajustou contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos, e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles ganhei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: Bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mas, chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste. E, atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: Mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o que é meu com os juros. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai-o ao que tem os 10 talentos. Porque a qualquer que tiver, será dado, e terá em abundância. Mas o que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Semana passada, no domingo passado, nós meditamos nesse mesmo texto e nós observamos que nesta parábola o Senhor deu-nos uma oportunidade. Estes 3 homens, eles eram escravos. E o Senhor da parábola deu-lhes a oportunidade de eles serem mordomos, para, no fim, dar-lhes a oportunidade de serem governantes, príncipes. A oportunidade de escravos que não mereciam nada, no contexto de escravos, para terem bens para administrar. Só que enquanto eles administravam aqueles bens, os bens não eram deles. Mas no final, o Senhor queria dar esses bens a eles e colocar no seu devido lugar. Então a mensagem da semana passada falou de uma oportunidade. Nós éramos escravos do pecado. Nós éramos escravos do diabo. Nós éramos escravos da carne. Nós éramos escravos do mundo. Mas veio Jesus, nos livrou do pecado, nos livrou do diabo, nos livrou do mundo e nos deu a vitória contra a carne. E nos deu bens, riquezas, e disse: administrai,
governai até que eu volte. Texto oficial desta noite foi lido. O Senhor Jesus disse: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. O poder é a riqueza que Deus deu aos crentes. O poder é a riqueza que Deus deu aos seus servos, que agora não mais são considerados servos, agora são considerados amigos que governam a riqueza de Deus. E esse poder vem através do Espírito Santo de Deus, do qual nós temos povo santo que estão sendo atraídos por esta poderosa presença. Ele deu esta riqueza e é preciso entendermos que nós precisamos administrar, porque isso foi uma oportunidade. Nós não merecíamos, mas Ele nos deu. Nós não merecíamos, mas Ele nos deu. Nós não merecíamos, mas Ele acreditou em nós. Nós não merecíamos, mas Ele confiou em nós. Nós não merecíamos, mas Ele nos deu e saiu. E quando Ele voltar, Ele espera que nós tenhamos usado do seu dom, do dom que Ele nos deu, de maneira confiável, para no final receber a palavra que todos nós queremos receber. Você pode dizer amém? A mensagem de hoje, eu quero meditar com você nesta noite sobre por que Deus deu talentos. Quem sabe você está se perguntando por que Deus me deu esse talento? Eu queria outro talento. Ou quem sabe você falou: eu queria ficar quieto, sentado na cadeira. Eu não queria ter esse trabalho que tem que fazer, e que além de fazer, ainda tem que desenvolver. Porque não é só receber o dom. O apóstolo Paulo vai instruir a Timóteo: desenvolve o talento que você recebeu. Nós recebemos o dom, mas nós precisamos desenvolver o dom, fortalecer o dom, melhorar o dom. Então quem canta hoje tem que cantar melhor amanhã. Quem prega hoje tem que pregar melhor amanhã. Quem toca hoje tem que tocar melhor amanhã. Quem tem dom de curar hoje tem que curar mais amanhã. Quem tem dom de profetizar tem que profetizar mais amanhã. Ou seja, eu tenho que desenvolver, receber o dom, administrar o dom e desenvolver o dom. Porque é isso que a parábola está falando. Mas antes de eu ainda entrar no texto para servir de ilustração, me permita fazer uma ilustração comigo, que desde 2005 eu coloquei como um compromisso na minha vida, e eu estava com ele até uns 3 anos atrás, ou seja, desenvolvido quase 20 anos. Todos os dias eu escrevia alguma coisa. Eu tinha um site e eu colocava o que eu escrevia lá. E o site não era só sobre temas teológicos, era sobre o tema da sociedade. Como jornalista, na época que eu trabalhava, eu tinha que olhar a sociedade, os fatos da sociedade, e desenvolver alguma coisa a partir daquilo. E como eu também sou teólogo, eu usava a teologia, explicava os fatos e fazia uma construção de textos. E um dos recursos que eu mais usava na escrita não era artigos nem redação, era a crônica. A crônica é um recurso, um estilo literário que a gente escreve de fatos para explicar outra coisa. A gente pega igual parábola. A gente pega um evento para explicar um tema. E normalmente eu tentava usar na base do humor. Na minha cabeça era engraçado. Se os outros que estavam lendo achassem engraçado, ficava com cada um. Mas eu fazia aquilo ali e explicava o que eu entendia sobre determinado tema a partir de um evento. E eu escrevia isso todo santo dia. Aí algumas pessoas falavam, comentavam: esse rapaz gosta muito de escrever. Eu ficava incomodado porque não era exatamente bem a realidade. Não era exatamente bem a verdade dos fatos.
Então uma vez eu fiquei sem tema para escrever, e tinha que escrever, eu tinha um compromisso de escrever. Aí eu falei, eu vou escrever sobre isso. As pessoas acham que eu tenho prazer em escrever, mas eu não tinha prazer em escrever. Eu tinha prazer em ter escrito. Muitas pessoas acham que tem prazer, por exemplo, como os tocadores. Eu tenho prazer em tocar. A grande maioria não tem prazer em tocar, tem prazer em ter tocado, de preferência bem. Tanto quanto falham, ou quando erram alguma coisa, esquece que tem desenvolvimento, não querem voltar mais a praticar, porque o que querem fazer mesmo é ter feito e não fazer. A grande maioria de nós não tem desejo, não tem prazer, melhor dizendo, em fazer. Tem prazer em saber que já fez. É verdade ou não é? Então eu não tinha tanto prazer em escrever. Óbvio que eu tenho prazer em escrever, mas o meu maior prazer era em saber, eu escrevi, eu cumpri a meta. Agora, as pessoas pensam às vezes que tem o talento e esquece que tem um tal de processo. Diga, processo. Esse é o problema e é o que divide os campeões dos fracassados. Porque as pessoas querem ouvir no final, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mas para receber essa voz, tem que fazer. Tem que realizar. Onde foi que nós perdemos o prazer de trabalhar? A nossa felicidade não está no resultado. A nossa felicidade precisa estar no trabalho. O Senhor Jesus disse: o meu prazer é fazer a vontade de Deus. E eu tenho tanto prazer em fazer a vontade de Deus, que isso me serve como alimento. Jesus mandou os discípulos comprar comida, ficou parado. Ele fez a vontade de Deus através daquela mulher samaritana. E ele viu através daquela mulher samaritana que ela recebeu a palavra, foi transformada pela palavra, foi lá na terra dela, convenceu todo mundo que o Messias vinha. E ele viu o campo pronto para a ceifa. Ele ficou satisfeito, não sentiu mais fome. Os discípulos chegaram com comida. Falou, já estou satisfeito. Porque o prazer de Jesus era trabalhar, e o trabalho de Jesus era cumprir os mandamentos de Deus, era fazer a ordem de Deus. Quantas vezes nós que temos prazer no nosso trabalho, por exemplo, eu não tinha tanto prazer em escrever, eu gosto de escrever, mas não é tanto prazer. Mas quantas vezes nós no trabalho que temos prazer, a gente passa o dia todo e não percebe que foi o dia todo, porque o nosso prazer precisa estar no trabalho e não no resultado. Resultado é consequência. Jovens, vocês precisam entender que tem muitas pessoas que estão tendo sucesso. Muitas pessoas não gostam dessa palavra, mas a palavra sucesso quer dizer que a pessoa teve êxito naquilo que propôs a fazer. Por que eles estão tendo sucesso? É porque Deus encheu eles mais de talento? Não, porque um recebeu 5, voltou com mais 5, teve sucesso. O outro teve 2, voltou com mais 2, teve sucesso. E aquele que tinha 1, se tivesse trabalhado e conquistado mais 1, também teria conquistado sucesso. A questão aqui não é do que recebeu, é o que faz com o que recebeu. E se tem uma coisa que nós precisamos entender, é que nós precisamos ter prazer no nosso trabalho de servir ao Senhor. Eu só estou aqui contextualizando os irmãos, porque o sermão da parábola dos 10 talentos, na verdade dos talentos, ele está num contexto em que Jesus está falando das últimas dias da igreja na terra. Ele vai falar, olha, vocês precisam, a partir do versículo do capítulo 24, ele vai começar a falar de maneira profética os princípios das dores, a grande tribulação, a vinda do Filho do Homem, e na vinda do Filho do Homem ele exorta a vigilância.
E na exortação à vigilância, ele conta a parábola de 2 servos. Um está vigiando, é levado, o outro fica, porque não está vigiando. Depois ele conta a parábola das 10 virgens, de quem tinha sobra e de quem não tinha sobra. Porque aí onde vê, quem tem prazer em trabalhar sempre tem sobra. Que aquele que já tem o que tem para fazer não precisa trabalhar, já tem o que tem. Mas quem tem prazer no trabalho, trabalha e garante a sobra. E aí ele vem para a parábola dos talentos. Ele está falando, olha, nos últimos dias a situação vai ser feia. Na sequência do capítulo 25, a partir do versículo 31, ele vai começar a falar da vida eterna e do castigo eterno. Mas ele vai também dizer, nesse texto do versículo, se não me engano, 32, que vai entregá-los como ovelhas ao matadouro. Por que o Senhor está falando isso? E ele está falando depois, nós vamos ver isso melhor desenvolvido no Evangelho de João, ou segundo João, que ele vai falar, não se turbe o vosso coração. Essas coisas vai ser sim, mas não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai tem muitas moradas, e eu estou indo lá preparar o caminho para vocês chegarem lá. Você pode louvar ao Senhor por isso? Então ele está no contexto falando dos últimos dias. Se você for olhar, analisar, mesmo que Jesus demore 200 anos, ele pode vir hoje, porque já estamos vivendo os últimos dias. Tem tudo dizendo que os dias estão se acabando. Guerras, rumores de guerras, ciência se multiplicando, pais contra filhos, filhos contra pais, e aqueles que são profanos ficam cada vez mais profanos. Mas louvado seja Deus, porque aqueles que são santos se santificam cada vez mais. Aleluia! E nesse contexto ele está falando, olha, eu quero que vocês trabalhem e tenham prazer no trabalho. Óbvio que o prazer do crente não é o trabalho. O prazer do crente é saber que o seu nome está escrito no livro da vida. Ô irmãos, você precisa entender que o seu prazer, a sua fonte de alegria precisa ser: o meu nome está escrito no livro da vida. Se você não tem prazer em ter o nome escrito no livro da vida, nada mais será suficiente para te trazer prazer. Naqueles momentos de dificuldades, você não vai ter prazer. Pode estar cheio de dinheiro, cheio de influência, cheio de riquezas, cheio de poder. Se você não tem a certeza de que seu nome está escrito no livro da vida, você não vai ter prazer. Então, encerrando a introdução, o general da nação de Israel nos tempos atuais, ele reúne diversos soldados. Vocês acreditam que tem em todo o mundo, tem soldados que se alistam, mesmo não sendo judeus, e querem entrar no exército de Israel? Vocês acreditam nisso? É a verdade. Você vai olhar em Israel, no seu exército vai ter um contingente muito grande de pessoas que não têm descendência em Abraão. É de outra descendência, mas tem o prazer de servir no exército de Israel. Só que esse prazer fica, por quê? Israel não é uma nação, vamos dizer assim, pacífica. Todo mundo quer brigar contra Israel. Israel parece que gosta de brigar com todo mundo. Por que as pessoas querem entrar no exército de Israel? Aí você vai para Israel, os adolescentes da idade de vocês já estão no exército. Não estão na moleza que, né, temos aqui em Portugal, não. A partir dos 14 anos já começa a ser trabalhado para entrar no exército, e já entra. Você entra na qualquer lugar de Israel, principalmente nas cidades históricas como Jerusalém, você vai ver um monte de meninas e meninos. Você olha, isso aí não tem nem 18 anos, mas vai mexer. Tem metralhadora nas costas, .40 na cintura, e mais umas 2 armas escondidas no corpo. Vai mexer.
Aí você fala, como é que convence esse povo a lutar? Como é que convence esse povo a entrar em uma guerra, a dar a sua vida por uma guerra? Sabe como é que eles convencem? É o que nos levanta, é o que faz seu pai trabalhar às vezes de madrugada, é o que faz sua mãe trabalhar de madrugada ou de dia, ou ter 2 ou 3 trabalhos. Sabe o que convence? É o futuro, é saber como você, jovem, adolescente, estará no amanhã. O que faz esse pessoal ser mobilizado pelo exército para entrar numa guerra, porque eles estão numa guerra, não é igual Portugal e nem o Brasil, de onde a maioria daqui veio, que é tudo paz. O que faz é saber, olha, nós queremos uma nação segura, nós queremos que os nossos filhos estejam em um país seguro, nós queremos que os nossos filhos estejam em um lugar seguro, então nós precisamos trabalhar para que os nossos filhos, que os nossos netos estejam numa nação segura. Quantos me entendem? Digam amém. Se vocês me entendem, então vamos continuar. A parábola está falando de que Deus, o Senhor, melhor dizendo, deu 3 pessoas, escolheu 3 pessoas e deu riquezas, notem, segundo a sua capacidade. Aquele senhor avaliou aqueles escravos e disse: esse tem capacidade para governar para 5 ou administrar 5, vamos dizer assim, toneladas de ouro. Porque o talento ali é ouro. É ouro, ouro, ouro mesmo. As meninas já ficaram até felizes, né? É ouro. De outro ele disse: esse aqui não aguenta 5, mas aguenta 2. Esse aqui não aguenta nem 5 nem 2, mas aguenta 1. Ou seja, todos nós, Deus olha em nós e vê potencial. Todos nós, quando Deus nos olha, Ele tira, olha, isso aqui não vai ser mais escravo, mas ele agora vai ter potencial para administrar alguma riqueza. Alguma riqueza você tem potencial para administrar. Coloque isso no coração de você. Você tem riqueza para trabalhar. Você tem alguma coisa de Deus dentro de você que você precisa trabalhar. Ah, mas é um, mas já é muito para você. Ah, é 2, mas já é suficiente para você. É 5, é suficiente para você. Aquilo que Deus te deu, lembre-se que está escrito: Deus não dá carga maior que nós não possamos suportar. É a promessa dele. Agora, por que ele dá essas coisas? Porque, lembra o que eu falei semana passada? O que fez esse homem que escondeu? Ele não devolveu o talento inteiro. Ele não devolveu o talento faltando. Ele não chegou lá faltando moeda, faltando ouro. Ele entregou todo. Mas o problema é esse, irmãos. Nós não fomos chamados para ficar parados. Se Ele te deu talento, é porque Ele sabe que você pode movimentar-se, é que você pode andar, que você pode trabalhar, que você pode executar. Próxima mensagem você vai entender como a gente executa isso. Mas entenda, a razão da mensagem nesta noite acerca desse texto é porque o Senhor deu aqueles talentos. Ele deu porque Ele estava dando uma oportunidade a escravos. Ele estava dando a escravos a oportunidade de serem mordomos, porque Ele queria transformar aqueles que eram escravos, que foram fiéis como mordomos, Ele queria transformar em príncipes. Olha o que o texto diz: bem-estar, diga bem-estar. Servo bom e fiel. Por que Deus te deu este talento? Porque Deus está te chamando para o serviço. Porque Deus quer que você trabalhe na obra dEle, no reino dEle, mesmo com todas as dificuldades, com tudo apertando, sendo ex-escravos, agora mordomos, trabalhando em um meio de alcateia, entre como ovelhas no meio de alcateia de lobos, entre indefesos, cheios de ladrões, e nós temos riquezas. Por que Ele está dando isso? Porque Ele quer no final dizer: sobre
pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. É a primeira coisa que Deus quer fazer com você. Ele está te dando um talento que não é teu ainda, mas você precisa administrar, porque Ele quer te dar amanhã na eternidade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele quer te dar aquilo que Ele te entregou para administrar, aquilo que Ele te entregou para fazer, o serviço que você precisa fazer no reino de Deus, que é uma administração de uma riqueza que ainda não é tua, porque você não tem condição ainda, eu não tenho condição ainda de possuir, mas se eu for fiel, eu vou receber. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Ou seja, aquilo que Ele me deu, eu vou ter, e aquilo que eu alcancei, eu vou receber de volta. Vai ser meu, vai ser teu. Louve a Deus por isso. A razão do trabalho, porque não é justo na lei natural de Deus que Ele criou, que Ele precisa, para Ele entregar salário, é preciso ter trabalhadores. Mesmo que chegue no final, é preciso trabalhar. Ele deu até o salário igual para quem chegou no final, mas é preciso ter trabalhado. Ele quer te dar. Porque eu sei que Ele está te dando, porque no final, quando aquele que escondeu o talento, que Ele tirou o talento daquele, para quem Ele deu, entrega ao que recebeu os 10. Ou seja, você recebeu um talento, se você devolver para Deus 2, você vai ter os 2, ainda corre o risco de receber mais, porque outro ignorou o seu trabalho. É por isso que muita gente às vezes acumula serviço, porque tem pessoas que recebem o trabalho e não desenvolvem o trabalho. Às vezes falta gente, aí Deus coloca para outro que já é fiel naquele pouco. Só que não é só isso que Deus quer. Deus quer te fazer proprietário de dons, de riquezas. Deus, vocês não estão entendendo. Deus quer fazer que você seja proprietário de bens, de riquezas espirituais. Você não tinha direito, você era escravo. Ele te colocou como mordomo, e um mordomo que é amigo do seu Senhor. Aleluia! E no final, Ele quer te dar aquilo que Ele já te deu para você administrar aqui na terra. O que Deus quer fazer com que você trabalha é para que esse trabalho faça você proprietário de riquezas. Ô irmão, eu acredito em prosperidade. Não é a prosperidade, óbvio que tem prosperidade aqui na terra financeira. É só trabalhar, é só ser constante, porque a Bíblia diz que o constante prosperará naquilo que ele é constante. Agora imagine se você for constante nos dons que Deus te deu. Ele quer te dar. Você hoje, eu hoje não sou dono das riquezas que Deus me deu. Eu sou administrador, mas Ele quer no futuro me dar. E Ele não vai me dar na quantidade que Ele me deu na terra. Ele vai me dar na quantidade que eu devolver nos céus. Quando chegar no céu, vai ter um tribunal, e o tribunal vai ser dos atos, não vai ser da minha obra, vai ser dos meus atos. Eu não vou ser julgado, mas as minhas obras vão ser. Então, se eu trabalhei com palha, com madeira, vai passar pelo fogo, vai queimar. Mas se eu trabalhei com as pérolas que Deus me deu, se eu trabalhei com o ouro que Deus me deu, se eu trabalhei com o bronze que Deus me deu, se eu trabalhei com a alegria que Deus me deu, vamos voltar na nossa linguagem. Se eu trabalhei com a alegria que Ele me deu, com a paz que Ele me deu, com o gozo que Ele me deu, com todas as riquezas que Ele me deu, Ele vai me devolver conforme eu estou entregando para Ele. Você recebeu 5, devolve 10, vai ficar com 10. É isso que Deus quer para você. Por isso que Ele está chamando a igreja de Deus nos últimos dias a ser fiel no seu trabalho. Trabalhe, continue trabalhando. A recompensa é de Deus, e a recompensa de Deus é justa. É muito mais daquilo que nós pensamos e imaginamos. Essa é a primeira. Deus quer te dar definitivamente, ou indefinitivamente, melhor dizendo, aquilo que Ele já confiou a você. E você, porque foi fiel naquilo que Ele te deu, Ele vai dizer, servo bom e fiel.
Irmãos, eu trabalho hoje para ouvir servo bom e fiel. Eu nem me preocupo tanto em receber sobre o pequeno, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito colocarei. Eu quero ouvir servo bom e fiel. Servo bom e fiel é que trabalhei com as ferramentas certas, com os motivos certos, para a pessoa certa, para glorificar o Deus certo. Aleluia. Servo bom e fiel. Fatalmente, se eu for servo bom e fiel, eu vou receber muito mais do que eu mereço. Você teve a oportunidade de sair de escravo para ser governador, para ser mordomo, e Ele quer fazer você dono das riquezas que Ele sabe que você pode possuir. Mas isso não é só. Tem muita gente que pensa que vai chegar no céu, né? Abrir os braços, sentar numa rede, esticar os pés para cima e descansar a vida toda. Veja, o que recebeu 5 devolveu 10. Servo bom e fiel, foste fiéis no pouco, sobre o muito te colocarei. Ou seja, vai ter muito trabalho nos céus, vai ter muita atividade nos céus para realizar. E eu quero trabalhar muito para o meu Senhor. Eu quero administrar muita coisa para o meu Senhor. Mas Ele fala outra coisa: entra no gozo do teu Senhor. Quando foi que nós perdemos o prazer de fazer o trabalho? No jardim do Éden. Onde era o gozo do Senhor na terra? O gozo do Senhor era no jardim do Éden. Às 6 horas da tarde, na viração do dia, Ele se apresentava a Adão e a Eva, e tinha comunhão com Adão e Eva. Adão e Eva pecaram, se esconderam de Deus, e quando se aproximaram diante de Deus, não se humilharam, não reconheceram o erro, colocaram a culpa um no outro. Não podiam mais ficar no jardim do Éden. Vai trabalhar, mas agora vai suar muito para ter o pão de cada dia. Vai suar muito para ter o pão de cada dia. Ou seja, no jardim do Éden, Adão e Eva trabalhavam com prazer. Aí veio Jesus e disse: olha, vocês não estão no jardim do Éden. Na oração que foi agitada pelo apóstolo João, Jesus disse: olha, eles não são do mundo, mas eu não quero que o Senhor tire-os do mundo até o tempo certo. Mas quando eles estiverem no mundo, eles têm um prazer em me servir, em servir a Ti, Senhor. Eles têm um prazer em fazer a Tua obra. Eles têm um prazer em fazer a Tua obra. Eles têm um prazer em administrar a riqueza que o Senhor tem confiado a eles, e que eles possam trabalhar tanto que podem até devolver o dobro para Ti. Porque o que o Senhor quer é que voltemos a trabalhar, mas não nessa terra cheio de ladrões, não nesta terra cheio de inimigos, não nesta terra cheio de problemas, de dores, de cansaços, de lutas diárias, não nessa terra. Agora Ele quer que a gente continue trabalhando, mas entra no gozo do teu Senhor. Porque você trabalha hoje é para entrar no gozo do seu Senhor, trabalhando com prazer. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você pode se perguntar: pastor, o senhor está dizendo que para entrar no gozo do Senhor eu tenho que trabalhar? Não. Para ser salvo, você precisa crer. Agora, quem acreditou precisa colocar a fé em ação. Porque fé sem obras, fé sem ação é fé morta, e fé morta não serve para Deus. Tem muitas pessoas que acreditam que Deus cura, e sabe que Deus tem chamado ela para ela fazer um trabalho de curar pessoas. Ela não se move nenhum momento para botar a mão ou orar. Não precisa nem repreender a doença, é orar: Senhor, tem misericórdia daqueles que estão doentes. Não está sendo um servo bom e fiel. Mas tem pessoas que sabem, e às vezes até no medo, encaram o medo, e o nome do Senhor é glorificado. Tem pessoas que receberam o dom de cantar,
recebe a oportunidade para cantar, mas por causa do medo. Isso é o tema para outra mensagem. Mas por causa do medo, não trabalha. Por que o Senhor está te chamando para trabalhar, jovem? Por que o Senhor está te chamando para trabalhar, igreja? É porque Ele quer fazer um julgamento justo. É porque Ele quer fazer com que você entre nas mansões celestiais, não salvo como que fosse pelo fogo, mas que você entre nas mansões celestiais, cheio de pérolas, cheio de riquezas que Ele já te confiou aqui na terra, em um lugar cheio de perigos. Ele quer te confiar estas mesmas riquezas em um lugar cheio de proteção, que são as mansões celestiais. Já foi cantado aqui que a glória de Deus é atrativa, e quem quer estar na glória de Deus não quer mais sair. Entenda que para entrar na glória de Deus é preciso ter prazer no serviço. Aí você fala: pastor, então o senhor está dizendo que o senhor não tem prazer em pregar? Pois aí está uma coisa aqui diferente. Eu tenho prazer em passar a noite toda estudando para pregar. Às vezes já é no automático, eu preciso lembrar, eu não posso fazer no automático. Que eu tenho prazer em pegar a Bíblia e começar a esmiuçar, em parar e esperar uma resposta do Espírito Santo, em ver comentários de outros e outras mensagens de outros pregadores naquele mesmo tema, para fazer a minha própria mensagem, para aquilo que Deus colocou para entregar para o seu povo, fazer o alimento que Deus quer dar a vocês. Eu tenho muito prazer. E muitas das vezes está lá a patroa lá chamando: vem dormir, vem dormir, vem dormir. E eu estou lá com o olho bem aberto, preparando, recebendo a palavra de Deus. Muitas das vezes não é de noite, muitas das vezes eu deixo de ir a algum lugar para preparar a mensagem de Deus. E sabe o que eu tenho prazer? Eu tenho prazer em fazer a vontade de Deus, e tenho prazer de estar no púlpito pregando a palavra do Senhor. Uma das coisas que eu nunca imaginava que eu ia ter prazer era o de pastorear. Eu pensava que eu ia fazer mesmo na obrigação. Mas se tem uma coisa que eu tenho prazer, é chegar uma ovelha cheia de carrapicho, e eu pegar a ovelha, tirar um monte de carrapicho, a ovelha toda se achando, e eu lá com paciência tirar o carrapicho. Aí eu lembro que Deus me colocou primeiro para ensinar, para ter paciência com as pessoas até elas aprenderem. Deus me colocou à frente de uma comunicação para saber lidar com o povo de Deus, porque o meu serviço não era nem de comunicador, nem exatamente de professor. O que Ele queria mesmo de vocação para mim era de ser pastor. E o trabalho que Deus nos dá é o que nos dá prazer. Você quer saber qual é a sua vocação? Onde está o seu prazer? No serviço, não é após o serviço. Você quer saber onde está o seu prazer? É no serviço. Aonde está a tua vocação? Aonde Deus quer que você trabalhe? É onde você tem prazer, no serviço. Porque quem tem prazer no serviço não olha a noite, não olha frio, não olha calor, não olha problema, não olha dificuldade, não olha coisa. Ele sabe: eu tenho riquezas, essas riquezas é para o meu Deus, e eu vou trabalhar para o meu Deus. E tudo isso você recebeu, sabe por quê? Porque Deus quer olhar para você e dizer: servo bom e fiel, toma aqui o que eu preparei por você por herança. Você achou que ia me devolver? Agora eu estou te devolvendo o que eu te dei, e o que você produziu na terra, toma, é teu. Nenhum glória. Oh Jesus. Irmãos, qual é o patrão que faz isso? A melhores das melhores empresas faz com que o lucro divida com os funcionários. Deus não está dividindo os lucros com funcionários. Deus está entregando as riquezas que Ele confiou você na terra para entregar nos céus. Ele não vai dividir lucro, Ele vai te dar tudo. Esse é o desejo de Deus. Isso é que você precisa ter em mente. Eu posso até não ter aquele ânimo para fazer, mas eu vou entrar nas mansões celestiais. E eu posso entrar nas mansões celestiais com mãos vazias. Eu posso não estar animado hoje, mas eu posso entrar nas mansões celestiais com mãos vazias. Aí quando você lembra o que você vai receber nos céus, João disse em Apocalipse: o céu tem ruas de ouro, aleluia, os muros de cristais.
Você já imaginou o que é isso, irmãos? Você pode pegar os palácios que for, você não vai encontrar ruas de ouro, muros de cristais. Até porque essas riquezas as pessoas quando têm, elas escondem. E Deus falou: eu dei riqueza para você, é para expor. E as riquezas que eu tenho, eu não escondo, eu coloco à vista. Todo mundo vai ter que ver. Todo mundo vai ver a glória de Deus na sua vida. Todo mundo vai ver a glória de Deus na sua vida. Esse é o desejo de Deus. Por isso você pode trabalhar com confiança, sem medo de comentários, sem medo de perseguição, sem medo de roubo. O que é teu, ninguém toma. E a glória de Deus vai ser vista por todos na sua vida. Ruas de ouro e de cristal, muros. Aí você pergunta: pastor, isso é literal ou não literal? É um tema bem polêmico. É um tema bem polêmico. Eu acredito que é literal. Não é literal, melhor dizendo, porque os céus é espiritual. Então João olhou: isso aqui parece com ouro, isso aqui parece com cristal, isso aqui parece com jaspe, isso aqui parece com pedras preciosas. Então ele foi fazendo aquilo que ele tinha e foi apresentando nas cartas. É um lugar espiritual. É só, isso aqui não tira a salvação de ninguém. Se você acredita que é literal, tudo bem. O que está João dizendo é que onde Deus vai te levar, nas mansões celestiais, a glória é tão rica que as ruas são de ouro. A glória de Deus é tão fulgurante que não precisa de sol. O que João está falando? Que aonde nós vamos morar na eternidade e administrar aquilo que o Senhor nos entregou, é um lugar de riqueza fulgurante, de riqueza transbordante. E nós precisamos lembrar: Deus me fez uma promessa, e essa promessa maior é chegar nas mansões celestiais. Você precisa tirar um dia, todo dia, lembrar: eu vou para o céu, eu vou para o céu. E quem tem certeza que vai para o céu, trabalha. Quem tem certeza que vai para o céu, evangeliza. Quem tem certeza que vai para o céu, prega a palavra. Quem tem certeza que vai para o céu, louva o Senhor. Quem tem certeza que vai para o céu, faz aquilo que lhe foi confiado, administra as riquezas que recebeu. Quem tem certeza que vai para o céu, não fica parado. O servo mau, negligente, ele nem tinha certeza que o servo dele, o patrão dele ia voltar. Ele só tinha medo, desconfiança. Ele só tinha essas coisas. Ele podia ter recebido 10 talentos, ele ia devolver os 10 talentos. Ele poderia ter recebido 100 talentos, ele ia devolver 100 talentos. Por quê? Porque ele era negligente e infiel. Mas aqui está um povo de Deus que vai ouvir do Senhor: servo bom e fiel. Você crê que você vai ouvir essa palavra? Servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Oh, meu irmão, vamos trabalhar, porque vai ter um dia que vamos estar na presença de Deus eternamente, para todo sempre. Você pode ficar em pé.